noite a todos, boa noite a todas. Satisfação em estarmos recebendo mais uma vez todos vocês aqui, professores, artistas, amigos, convidados, familiares, no segundo Falas de Teatro, Encontro Nacional de Artistas e Professores de Arte. Então, com a nossa satisfação, Grupo Renascença, receber a todos e fazer esse momento especial para todos nós, não é? Então, o segundo Falas de Teatro da Educação é promoção e realização do Grupo Renascença, do Rio Grande do Sul. Conta com apoio cultural da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Montenegro. Agradecimentos nossos referente ao jornal IBA, Estúdio IBA Rádio Web, TV Mon HD, Canal 6 e Rádio Montenegro FM, que foram os órgãos da imprensa local e que abrangem o Vale do Caí, com toda a divulgação deste encontro. Temos a participação dos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Maranhão. Maranhão que temos hoje, então, o palestrante neste terceiro encontro, que é o Hugo Alves, representando também, assim como foi o Sérgio, e tivemos na primeira noite a colega Marina Linhares de Minas Gerais. Então, a Marina, né, que foi na primeira noite, o Hugo, que será agora no fechamento, e o Sérgio, que fez o segundo encontro. Tenho a agradecer muito a toda essa equipe de produção do Grupo Renascença, que está nesta atividade do Falas. Então, a Neiva Azevedo, aqui minha parceira, fazendo as organizações e coordenação mais direto. A Eneida Miller, que é a nossa vozinha sempre do olhar, né? E para nos dar e dizer, olha, isso foi bom, não foi bom, tá, isso a gente tem que arrumar, né, Eneida? Sempre parceirona conosco. A Carol Ricardo, que fez também, nos ajudou muito nas divulgações, né, nas redes sociais. Andréia Lucena, que sempre é aquela guria que está sempre correndo para tudo, deixa isso arrumado, isso aqui tem que cuidar, tem que passar lá em tal lugar, vocês já fizeram tal coisa. É a nossa caixinha de recados e de cutuco, né? E, logicamente, a mãe Nazinha da Sereia, o Narzi Pereira, que é a presidente desse grupo, que está sempre aí nos assinando, também nos direcionando nos trabalhos. Então é com prazer enorme que hoje nós vamos realmente conhecer o trabalho de Hugo Alves do Maranhão, artista e educador, graduado em licenciatura em artes visuais e técnico em multimídia. Atualmente é pós-graduando em educação especial e inclusiva. Como gestor da Escola de Arte, Maestro Nonato é coordenador do Núcleo de Arte do Programa de Educação Integral Curiar de São José do Ribamar, Maranhão. Procura transformar a educação artística em espaço de inclusão e criatividade. Seja bem-vindo, Hugo. É tudo contigo. Hugo, teu microfone. Se caso estou. Agora sim. Oi, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, receber esse convite, né, para conversar um pouco sobre o que é arte e educação. Eu fico sempre muito feliz quando a arte ela permite, né, que a gente tenha esses encontros de pessoas tão distantes, mas com interesses tão incomuns, né, que se cruzam aí esses destinos para trocar ideias, para expandir novos horizontes. Então, quero começar dizendo muito obrigado por esse convite. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo Alves, sou artista visual, professor de arte. Atualmente eu atuo como diretor pedagógico da Escola de Arte Maestro Nonato e coordenador do Núcleo de Arte, como já foi falado, do programa Curiar, que eu vou falar já já para vocês. E estou aqui falando de São José de Ribamar, uma cidade do Maranhão, que faz parte da região metropolitana de São Luís, que é uma terra cheia de encantos, cheia de histórias. Como a gente só tem 20 minutos e eu falo muito, eu vou logo direto ao ponto, para a gente não ultrapassar. Minha fala ela vai ser enquanto relato de projeto, né? E muitas vezes também como de experiência dentro de sala de aula. E eu queria começar falando que a gente sabe o quanto que a arte, né? Ela antes e muitas vezes em muitas regiões acontece, ela era vista como uma matéria a mais, né? Um preenchimento de horário sem muitos compromissos.
Era uma obrigação de currículo que não tinha muita ali atenção e não era dada a importância que realmente ela tem. E por aqui em Ribamar não era diferente. Ainda existe a falta de compreensão em muitas áreas, mas isso vem mudando de uma forma muito bonita. Porque a arte ela não é apenas para a gente saber, ela é sobre entender, né, o valor e o impacto que ela tem, que ela pode ter na vida das pessoas. Então, é com grande prazer que eu venho falar um pouquinho, né, sobre o Programa de Educação Integral, uma iniciativa que é aqui da Prefeitura de São José de Ribamar, por meio da Secretaria de Educação, que junto com suas parcerias fortalece aí a cultura local e a formação, né, cidadã de nossos estudantes, que vai além das matérias tradicionais. Ela também se constrói a partir das vivências artísticas, que ampliam esses vários horizontes e incentivam, né, o pensamento crítico, assim como valorizam as nossas raízes culturais. Então, apresento para vocês o projeto Curiar, que foi uma iniciativa, né, criada para melhorar o aprendizado dos nossos alunos da rede municipal de educação, e que também faz isso através de 3 frentes, que é a educação integral, jornada ampliada, o planejamento de ensino alinhado com as bases da BNCC e também o acompanhamento contínuo dos alunos, né, nas escolas. O projeto ele se apresenta como educação integral, que, só falando um pouquinho sobre ela, é sobre como formar o aluno, né, em todos os sentidos, intelectualmente, fisicamente, emocionalmente, socialmente, culturalmente. Não é só sobre estudar as matérias, como eu falei, mas ajudar cada aluno a crescer como um todo, né, com tudo aquilo que ele precisa. E para isso dar certo, a gente precisa estar junto, né, trabalhar em coletivo. Aluno, família, professores, gestores, comunidade, num projeto que ele é feito assim, em parcerias. E é aí que entra o nosso grande projeto, o Curiarte. É um núcleo de arte dentro do programa que abrange todas as linguagens possíveis artísticas, né, seja as artes visuais, teatro, dança, música, arte integrada. E aí um ponto importante que já que a gente está falando sobre esforço contínuo, dentro do projeto nós temos muitas mãos e muita dedicação também para alcançar esses 300 e muitos quilômetros aí da extensão de Ribamar. Então a gente tem a presença dos articuladores, que estão todos aqui, temos também nosso chefe, que está um dos grandes idealizadores do projeto, Leonardo Lima. Aí tem eu, né, o Gual, o professor Sérgio Lau, que é fantástico, o grande mestre do teatro. A Francisca Colinski também está aqui presente, a Sheila Bogéia, grande professora, o Rosiel Braga, a Paula Barros, todos os professores. É um time incrível, né, que está conectando aí as famílias, as escolas, a comunidade, e garantindo também que as aulas aconteçam e façam essa diferença, né. E aí, além disso, a gente tem os professores, que estão em polos específicos, os professores educacionais e facilitadores, que se dividem aí pelas várias escolas para fortalecer esse ensino. E o programa ele sempre acontece no contraturno, né, ocupando aí os alunos de uma forma muito positiva, desenvolvendo criatividade, identidade, além de proteger os direitos da criança, né, do adolescente, evitando situações como trabalho infantil, né. E aí, voltando para a arte, a gente sabe que ela é uma super ferramenta para a gente expressar o que a gente tem de único, né, o que existe em cada um de nós, e também soltar a criatividade. Então, quando a gente inclui a arte no currículo do aluno, principalmente dessa forma, ainda mais força, isso acaba fazendo toda a diferença, porque os alunos eles ganham espaço para explorar o seu lado criativo, para descobrir habilidades que talvez eles nem soubessem que tinham, além de proporcionar momentos que são únicos, né? E desenvolver coisas importantes que vão além, que eles vão levar para a vida inteira. Então, a arte ela tem esse jeito especial de conectar as pessoas. E qual é o papel dela, se não esse, né? Ela envolve tanto o ato de criar, quanto o ato de sentir. E essa troca de energia, ela vai, ela volta, e ela faz com que viver a arte seja algo sempre novo, sempre algo transformador, né? É uma experiência que ela se renova o tempo todo, renova e renova e renova. Então, no programa, tanto a arte quanto a educação física, colocando um adendo, eles trabalham com o princípio também da psicomotricidade, que é essa interação, né? O movimento, pensamento, sensações, emoções, interações sociais. Então, esse estudo ele ajuda a pessoa a se entender melhor, a se conectar com o mundo ao seu redor, promovendo uma integração saudável e completa, com base no
psicologia, da fisiologia, da antropologia, das relações humanas. Então, a psicomotricidade, ela explora, né, essas ideias de pensamentos, sensações, emoções, e também a nossa querida BNCC, né, que propõe uma nova forma de entender esse tipo de conhecimento que os alunos devem desenvolver, organizando em sequência, né, em dimensões, como a gente chama, dimensões do conhecimento, essas dimensões que a BNCC sempre foca, a criação, a crítica, a estesia, né, que é essa força na sensibilidade, na percepção, de interagir com a arte, a expressão, a fruição e principalmente a reflexão, né? Esse processo de construir um posicionamento sobre experiências e processos que são criativos, artísticos, culturais. Então, é experimentação, é uso, é apropriação, é fruição, é reflexão, são valores, análise, compreensão e, principalmente, protagonismo comunitário. Dar ao aluno aquilo que ele é. Não dizer assim, o que você vai ser. Não, o que ele é hoje. Ele é estudante, ele é criança, ele é jovem, ele é adolescente, ele é um ator, né? Entre outras expressões. E aí a gente chega no nosso querido teatro, né? A expressão artística, que é uma atividade que permite que o aluno ele entre em contato com as diferentes emoções e entenda melhor como eles ou como o outro se sente, né? Quando eles interpretam, quando eles têm vivência, eles têm a chance de explorar sentimentos que são variados. Alegria, tristeza, medo, coragem e tantos outros sentimentos que talvez não tenham nem nome. E então é assim que o aluno ele tenta entender as complexidades humanas. Com o teatro eles acabam aprendendo a olhar o mundo, né, com outros olhos, assim, a se conectar melhor, a se ver melhor, a se conhecer melhor, desenvolvendo habilidades que vão além do palco, né, do pensamento, na emoção, na vivência. Então é um exercício sempre de ser um outro e ao mesmo tempo de ser mais de si mesmo. Então praticamente é uma aventura de descoberta sobre o que a gente é, o que a gente sente, como a gente se relaciona com o mundo e com aquilo que está ao nosso lado, né? Com quem está ao nosso lado. E aí, finalmente, só dando uma introdução bem rápida, a gente fala dos nossos cursos, né? A gente começa falando sobre o teatro brincante. Ele sempre acontece no contraturno, ou no sábado, quando não tem aula, completando uma carga horária aí dos nossos jovens, de um jeito mais criativo, mais divertido. Vou fazer um resumo muito rápido sobre cada um, já que o tempo é muito curto, eu falo muito, e tentando falar rápido para dar tempo de mostrar tudo. A gente começa aí com o teatro brincante, que foi uma grande conquista para a nossa comunidade, né? Principalmente por trazer a palhaçaria. O teatro brincante é o teatro e a palhaçaria juntas. É uma arte que muitas vezes é muito subestimada. Nós temos aí a companhia Jubileu Trupe de Teatro, que criou um espaço onde os alunos eles aprendem teatro, aprendem a palhaçaria de uma forma divertida, de uma forma criativa. Eles mergulham nas histórias fantásticas, eles exploram o seu lado cômico, poético, nas narrativas que eles mesmos criam e fazem imagens e ações que fazem o público se emocionar e o tempo todo. O curso ele sempre tem no final, né, um espetáculo que é feito pelos próprios alunos, com sketches, experiências, e que mostra um pouco da diversidade também cultural de Vitor Mar. E aí eles apresentaram recentemente umas sketches lindas que encheram os olhos do público. Depois nós temos o teatro de formas animadas, o teatro de boneco, que é também uma ferramenta poderosa na educação, né? Ajudando os alunos a explorar as emoções, resolver seus conflitos, expressar a criatividade. Então, através dos bonecos, as crianças elas acabam ganhando confiança para falar em público, para desenvolver empatia, para se colocar no lugar do personagem, do outro, para fortalecer habilidades sociais, habilidades motoras. E ele também traz temas muito importantes de forma muito, muito acessível. Ele facilita a compreensão, né? Ele promove um ambiente de aprendizado, um ambiente mais inclusivo, mais envolvente. Aí as fotinhas, depois eu posso voltar, tentando passar rápido, porque tem muitos slides. E aí finalmente a gente chega também no Teatro Curiar Expedições, que é um estande, um espaço enorme, incrível, com várias aulas e professores, que é coordenado pela professora Fran Collins. Recentemente fez o Mais Ondas do Mar, que é um espetáculo que homenageia os pescadores, as marisqueiras, as lavadeiras, de São José de Ribamar, e que apesar da diversidade, das transformações da região, eles buscam sempre essa sobrevivência, né, através desse elemento tão importante que é o mar.
Então a peça ela retrata uma realidade profunda sobre o povo, sobre sua cultura. Aí as aulas acontecem também nas escolas, como tem mostrado aí. Na escola também de arte Maestro Nonato, com o professor Sérgio Lau, a professora Fran, e muitas outras, além de serem levadas para as escolas mesmo tradicionais, né, com os facilitadores educacionais que são espalhados pelo município. E eles trazem várias modalidades. É o teatro de improviso, o teatro de sombras, o teatro físico, de bonecos, e aí os estudantes eles têm essas várias chances de explorar o teatro, descobrindo como essas expressões, emoções e histórias podem ser feitas de maneiras criativas e diversas. E aí a gente recentemente teve um grande ganho, que foi o primeiro coletivo de teatro musical de Ribamar, com jovens estudantes e também não estudantes, que é um marco muito importante e muito simbólico para a cidade, porque esse coletivo ele acaba abrindo não só portas para novos talentos, mas também uma forma de fortalecer a cena artística local, porque esses jovens eles são de diferentes origens e eles estão ali sempre em torno de um bem comum, né, de um projeto comum. Então essa união ela permite essa troca, essa troca de experiências, troca de história, criando espaço onde todos eles possam se expressar, eles desenvolver suas habilidades e continuar, né? Então esse coletivo ele acaba sendo um símbolo muito importante da nossa cultura e de como a arte ela está fazendo história aqui em Ribamar. Porque mais do que aprender técnicas, eles estão encontrando e criando algo juntos. Eles estão transformando o cenário cultural. É um espaço que eles usam para se descobrir, para fazer amigos, para desenvolver talentos. Eles dão um novo significado à arte na vida desses jovens, na vida da comunidade. E aí a gente está em fase de criação, eu já mando esse vídeo para vocês, do espetáculo do Musical de São José, que é uma produção de uma história que é da cidade, feita de uma forma mais mística, é um espetacular. Então o grupo ele já deu uma prévia, né, que foi muito emocionante, por sinal, falando sobre o mangue, que foi uma introdução para o público, deixando aquele gostinho ali de quero mais. E aí essa primeira mostra já mostrou aí o talento desse jovem, preparando aí o terreno, o que vai ser uma grande celebração das nossas raízes, né? Das nossas raízes culturais. Então, só para vocês terem um pouquinho de noção do que a gente está preparando aí. E agora eu vou mostrar um vídeo muito rápido, depois eu estava falando também muito rápido, para vocês, que é de uma das nossas aulas, inclusive é com o professor Sérgio Lau, um grande mestre, como eu já falei, do teatro, e com a professora Fran também, que é uma grande professora, uma grande mestra aí da vida. E vou compartilhar a tela do meu celular, porque o computador não vai carregar rapidinho. Então, tem vários desenhos que discutimos na sala, as histórias, ninguém faz isso mais, olhe para a plateia e volte para o primeiro filme.
Voltei. Travou um pouquinho, mas eu acho que deu para ver aí um pouquinho do que seria, né? Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. Não sei como é que tá o tempo aí. Por fim, nós temos o nosso queridinho, que é o teatro musical, né? Que é essa linguagem que trabalha a música, que as músicas são partes essenciais, né, da história, e que ajudam, né, também a contar, a desenvolver os conflitos de uma forma diferente, né? É um gênero que mistura ali, agrega, né, na verdade, a atuação, o canto, a dança, como uma experiência que seja bem integrada para os nossos alunos. As aulas de teatro musical, elas são muito ricas para desenvolver a habilidade de comunicação, de interação social, de expressão. No teatro, os alunos eles praticam jogos dramáticos, deixa eu passando aqui, porque aí a dança, né, canto, trabalhando projeção, teatro musical, que eu vou mostrar o último vídeo, por isso eu estou correndo, aí as últimas apresentações que eles fizeram em fevereiro deste ano no Teatro Arthur Azevedo, com vários números musicais, espetáculos. Hugo, tu pode finalizar em 5 minutos, tá? Estava preocupado já. Aí os ensaios deles no palco, que é importante frisar, a gente sempre está ali tentando agregar a comunidade, a CEMED sempre dá esse apoio, esse suporte, né, para que as escolas, os alunos, sejam os que façam, os que não façam, o teatro musical, eles estejam integrados, e os que fazem tenham essa experiência, os que vão fazer também, eles tenham essa primeira experiência, né, com teatro. Muitos deles, esse é o videozinho, já o fato deles. Tem muitos vídeos, na verdade, gente. Depois, se vocês quiserem, podem pedir para mim ou seguir lá no Instagram, o Instagram da Prefeitura. Recentemente, a gente fez um projeto chamado As Marés de Nossa Gente, que foi a primeira semana de arte ribamarense, que deu muito certo, né? As crianças fizeram vários espetáculos, como saltimbancos, temporinas, temporinha feminina, Aladim, espetáculos tanto daqui quanto de fora. O Teatro de Maré também esteve apresentando aí a prévia edição do musical de São José, aqui dessa cidade tão grandiosa. O Nas Ondas do Mar, né, da professora Francolini, que é do Teatro do Curiá Expedições, que trabalha com improviso, entre outras vertentes dentro do teatro. E aí, nas aulas eles exploram, né, a dança, o movimento, o autoconhecimento, a expressão, a respiração, a dicção, enfim, todas as habilidades que são necessárias. Só para finalizar, falando um pouquinho só para finalizar a fala, tem muitas outras coisas, no final eu mostro o vídeo se der tempo. O teatro dentro da educação, ele acaba sendo uma ferramenta muito poderosa porque ele ajuda os estudantes, né, a crescer, seja mentalmente, emocionalmente e se expressando tanto sozinho quanto em grupo. No palco, o que a gente sente é que eles exploram o mundo e descobrem e olham uma realidade, né, de novos jeitos. A partir do momento que eles descem naquele palco, mais os mesmos. Então, em um tempo que a gente precisa tanto de compreensão, né, de compreender o outro, de olhar o outro, um tempo de telas, né, que nosso refúgio está em telas e a gente não consegue mais ver o outro, esse projeto ele acaba fortalecendo laços que eles ampliam horizontes de uma forma muito expansiva, e eles acabam criando um espaço de criatividade, de empatia, de pensamento crítico, que só cresce o tempo todo. Então, é um ponto de encontro que dá voz, que dá uma visão renovada, né, para a sociedade, para cada um desses jovens. Então, através das artes, eles passam a compreender melhor a própria importância do coletivo, a própria importância da preservação daquilo que é nosso. Então, o programa Curiá, como todo, né, que abrange tantas outras linguagens, mas falando especificamente do projeto Curiarte, ele tem esse compromisso, né, de usar a arte como essa ferramenta transformadora, essa ferramenta que ajuda a construir cidadãos que conhecem, que valorizam sua identidade e que podem, por meio dela, abrir novos caminhos, né? A arte, eu costumo dizer que ela é um ensaio incessante do espírito. Então, quando a gente coloca a arte no centro da educação, nós dando a esses estudantes a oportunidade de serem livres, de serem protagonistas da própria história, de mergulhar nas raízes
que fazem parte dele, né? Nas raízes culturais da nossa própria cidade. E de se conectarem com o coletivo, desenvolver talento, mais do que uma obrigação, é um ato de cidadania. E por que a gente não vê, né? Não viu durante esse tempo todo a arte em todos esses lugares, em projetos tão importantes como este, né? O Mário Sérgio Portela, trazendo ele aqui rapidinho, ele diz uma frase muito importante, só para finalizar. As pessoas, elas têm medo da arte. Elas têm medo que a arte ela desperte nelas aquilo que elas não querem ver, o que elas não querem enxergar. Então, esse projeto é sobre transformar esses alunos. E não necessariamente transformá-los em artistas, mas é sobre despertar. É sobre tocar estes mundos que eles se identificam ou não com o nosso. E aí, terminando com a frase do nosso grande Uau, o teatro ele deve ser um ensaio, preparação e não um fim em si mesmo. E aí eu finalizo minha apresentação. Tinha algumas outras coisas, mas com o tempo eu posso mandar o slide para todo mundo. E é isso. Espero um minuto. Sabe? Estou realmente encantada, deslumbrada com tudo que eu vi hoje no Arthur Azevedo. Hoje eu tive a oportunidade de ver alunos que foram meus na educação infantil sendo protagonistas. Crianças que o Curiar conseguiu trazer à tona os talentos antes adormecidos. Eu tinha alunos ali no palco que pouquíssimo falavam. E hoje eles estavam cantando, hoje eles estavam dramatizando. Parabéns à CEMED, parabéns ao Curiar, parabéns esse trabalho belíssimo em ver São José de Ribamar no gigante Arthur Azevedo. Muito obrigado, Hugo, pela tua apresentação, pelo teu material, por fechar justamente, né, o evento, o encontro, que nós temos como foco era identidades, lugares, valorização da cultura local, né, e as identidades culturais, o desenvolvimento do estudante, que também vocês três palestrantes trouxeram. Então, a gente tem muito a agradecer esses ricos materiais de vocês, certo? Neiva, te passo a palavra e eu acho que tem algumas perguntas ou colocações ali. Bom, eu estou assim, como é que eu vou dizer? Eu chego a estar abobada, porque é um trabalho muito lindo e, poxa vida, que vontade de assistir essas crianças aí. Rapaz, olha, muito lindo esse projeto. O Sérgio, né? Mas o Sérgio é suspeito, né? Botou bravo. A Paula Barros, que arraso, muito orgulho. A Francis, lindo, grandioso. O Oziel, que outro caboclo bom. E a Leiliane Pereira, parabéns pelo trabalho, Hugo. O Sérgio, isso. Tá. Obrigado. Então, a Nilce, profissionais com brilho no olhar fazem compaixão. Parabéns. A Leidiane Aguiardes, que é um projeto lindo e as crianças adoram, com certeza, eu imagino que sim. Não só as crianças, né? Eu, como adulta, já da terceira idade, já estou apaixonada aqui. Né? E queria poder estar aí para ver, para participar, enfim. Muito legal, muito bacana mesmo. A Fernanda diz gratidão por essa noite. Fernanda, nós é que agradecemos tanto o brilho de quem
aqui palestrou com esse brilho no olhar, como foi dito, como para quem esteve conosco nestas duas apresentações hoje. O nosso, com certeza, muito obrigado. Bom que nós temos pessoas preocupadas com a educação das nossas crianças, né? E que bom que as pessoas possam entender que a arte é uma facilitadora no crescimento, na educação e na vida, de um modo geral, para todo mundo. Né? A Nilce diz, falas que contagiam, sim, com certeza contagiam. Eu estou aqui toda arrepiada, emocionada, e então estou te passando a bola, porque a voz está trancando, então estou indo. Então, todo esse conjunto que a gente conseguiu, Clara, um projeto que transforma vidas, e é isso que a gente precisa justamente, Clara, né? Para transformar vidas, ver com outro olhar e cada vez mais diminuir o ocorrido. Então, iniciou com um brilho com a Marina Linhares, encerra com um brilho com o Sérgio e o Hugo, né, que realmente deixam um conjunto todo do encontro, uma relação de muito aprendizado para todos nós, uma troca maravilhosa e nos deixa bem, né, sairmos daqui deste encontro bem, é isso que mais vale. E, Hugo, eu quero te fazer uma relação aqui, uma pergunta ou colocação, e daí tu expõe também, tá? Até te pediria ali só para retomar o teu compartilhamento, para a gente ter as telas aqui já normalizadas. E o teu projeto traz muito a questão do corpo, né? O corpo, a linguagem corporal. Eu anotei aqui para mim a linguagem corporal como determinante do ser, da pessoa, né? Compreendendo o seu sentir, né? Eu acho que é o processo que tu faz, que tu traz a visão, né, como a gente colocou as visões de cada palestrante, foi principalmente a visão do proponente, né? Então, essa relação da linguagem corporal consigo e com o mundo, né? E daí tu traz também, depois tu finaliza ali com o trabalho que nos chamou também a atenção, tenho certeza que da Neiva, da máscara neutra, que nós casualmente viemos trabalhando no espetáculo dela, o último agora, que é com a máscara neutra, e aonde se relaciona nesse trabalho é a dimensão corporal, né? A dimensão e a comunicação disso tudo. Então, como é que é isso, né? O que eles, alunos que já passaram daí, o que eles, tu consegue ter um contato com eles e o que eles te retornam, aqueles que já passaram por isso. Isso que eu te pergunto. Teu microfone, Hugo. Tá, não esqueci. Recentemente eu vi uma frase que ela me chocou muito, né? Ela me marcou muito. Né? E foi essa ideia de que o teatro dentro da escola ele não é só uma prática artística, mas ele é um espaço filosófico, né? De reflexão. E que existem trocas de experiências e que a expressão de ideias, elas convidam o educando a se questionar, a dialogar consigo mesmo, a ampliar seus horizontes, sua compreensão de mundo, transformar em si mesmo. E isso a gente vê de uma forma muito nítida. Os professores que estão aqui, Paula, professor Sérgio, professora Fran, professor Ziel, professora Sheila, acredito que todos estão aqui. A gente vê de uma forma muito sólida, muito sólida. Eu até falei para o professor que quando a gente teve essa aula sobre a máscara neutra, e com alunos que nunca tiveram, né, essa experiência, justamente para que eles pudessem explorar esse corpo, eu senti uma coisa muito forte e que me emocionou muito, que é a ideia de que quando a gente oculta o nosso rosto, quando a gente coloca uma máscara, a gente se desmascara, a gente mostra aquilo que a gente é, a gente libera aquilo que a gente tem de mais profundo, explora expressões corporais, expressões faciais, a gente amplia nossa capacidade de uma forma que a gente transmite as emoções através da intenção. Então, eu acho que recentemente a gente fez, que eu até tinha colocado no slide um pouco depois, que eu coloquei assim, extras, caso desse tempo,
uma procissão chamada Procissão de Casumbá. E o Casumbá aqui em Ribamar, aqui no Maranhão, é uma presença muito forte, porque ele é um elemento místico que ele traz várias formas de expressões e vários significados diferentes e que assume diferentes camadas de personalidade e que essa camada ela é intensificada de uma forma muito expressiva, né? Assim, da mesma forma como ocorre com o teatro. Então, quando a gente estava lá no processo de vivência com a máscara neutra, eu sempre lembrava desse momento, né? Que a gente já estava trazendo teatro de todas as formas, em todos os lugares, desde as artes visuais, desde na dança, desde a música, a gente já traz esses aspectos que são inerentes, né? Acabam sendo inerentes à nossa própria condição humana, às nossas próprias complexidades, ao próprio, como é que a gente leva isso para o personagem, né? Então, eu acredito que seja isso. Não sei se eu respondi. Eu acho que a arte, ela é vivida, né? Ela é vivida em gestos, sejam exagerados, modestos, ela é feita a partir das caretas, da performance, ela transita entre o humor, entre a crítica social, entre o sagrado, entre o profano, né? Que é o caso das máscaras trazem de uma forma muito expressiva e a gente se conecta profundamente dessa forma, né? Vivendo com o teatro. E aí a gente transforma a identidade e abre espaço para uma expressão mais rica, mais multissignificativa, onde o personagem ele se revela e nos revela para um mundo que é cheio e exorbitantemente cheio de significados. Eu não sei se eu respondi, eu acredito que sim, às vezes eu... É que a gente é muito falante, daí a gente voa, né, Hugo? E o que eu te pergunto, alguns estudantes que já passaram, se teve esse tempo de já terem passado, não estarem na escola. Existe alguns que não estão na escola e depois comentaram sobre este trabalho na vida deles, o quanto isso que eu te pergunto. E aproveitando também salientar o nosso colega Eduardo, o Dudu, que conseguiu entrar também no final aqui da nossa palestra, ele que é do Rio Grande do Norte e trabalha ativamente com o grupo mesmo de lá e quando vem aqui para o Rio Grande do Sul. Né? Obrigado pela presença do Eduardo Silva ali. Contigo a palavra, Hugo. Tem. Tanto os que continuam com a gente dentro da escola, quanto os que já estão. Alguns eles já procuraram, né, outros lugares, principalmente no centro de São Luís, que tem uma grande abrangência, né, do teatro. Tem alguns que estão fazendo cursos de teatro brincante, amaram a palhaçaria, como eu disse, que foi um grande impacto para a gente, né, depois da tragédia, principalmente que se deu aí com a nossa amiga que era palhaça, né, caminho da arte, e a gente viu que existia, né, uma necessidade de visualizar, né, de ver essas outras formas de fazer arte. Alguns outros eles já dizem que eles querem ser atores, então assim, o quanto eles amam. Os alunos que já não estão mais na escola também, eles muitas vezes aparecem nas aulas porque eles amam tanto aquilo, eles gostam tanto, eles vão estar no próprio vídeo que a gente tem dos alunos, que é o primeiro que está com a máscara, ele já não é da rede, né? E é o que está fazendo o teatro brincante, o teatro palhaçaria. Então, muito, como eu falei, é muito sólido, assim, a vontade, o brilho no olhar, quanto eles se dedicam, né? Por outras coisas que são importantes dentro do Curiarte, essa parceria junto com a escola também. Precisam ter boas notas para continuar participando, a gente faz essa coisinha com eles para que eles também se dediquem, né, às outras linguagens, da mesma forma que eles se dedicam à arte, da mesma forma que eu ali, para que eles os seus rumos, mas que eles tenham essa experiência. E é muito, muito sólido. O professor está aí, o curso dele aparece para confirmar isso, né, o quanto eles estão ali o tempo todo com a gente, quanto a gente se transforma numa família, né? Às vezes é um pouco de falar dessa forma, mas é literalmente isso, a gente se transforma numa família e eles se tornam muito acessíveis, da forma que a gente está ali o tempo todo por eles, ajudando no que a gente pode, né? Dentro das artes, fora das artes, a vida em si, sempre ali uma mão acolhendo a outra e
também não deixando os outros escaparem, né? Porque com a gente dentro da escola e nos nossos ambientes aí da vida, nos nossos caminhos da vida da arte. Daí a gente percebe nesse projeto a importância do projeto extracurricular, não só na formação, mas também na expectativa de geração de emprego e renda, né? E a dignidade de estar trabalhando com arte. Então, o quanto também isso já desenrola, né? Além do desenvolvimento, né? Das suas habilidades inerentes ao desenvolvimento das habilidades do ser humano, a relação da cidadania e a relação também econômica, né? Que muitos desses vão procurar se especializar e vai ser o seu serviço também digno, né? Então, o quanto isso é importante, pessoal, e o quanto a gente tem que pensar como professor sobre isso. Também quando às vezes aparece o estudante, nada contra nenhuma profissão, mas quando ele daqui a pouco diz para o professor, eu quero ser artista, ele diz, não, vai fazer outra coisa para ganhar dinheiro. Afinal, ele quer ser digno com o que ele está fazendo, o que ele quer, né? E o que é o ganhar dinheiro. Que, na verdade, qualquer profissão tu pode ganhar muito. Ser digno financeiramente, pessoalmente, mentalmente e outras coisas, né? Mas desta forma, de alma lavada. Então, é o conjunto dessa obra, da participação de vocês três, que nos deixa muito emocionado. Até vou pedir para a Neiva depois poder passar rápido o currículo da Marina, para a gente também poder registrar aqui, já que a gente conseguiu registrar o currículo do Sérgio e do Hugo, enquanto tu te organiza só aí, eu vou pedir também, se a presidente está por aí, poder depois abrir já para a nossa presidente. A secretária dela já vai passar para ela. Não, tranquilo, enquanto ela se organiza, que a gente tem uns minutinhos, tá? Para a gente novamente dar aqui os agradecimentos. Tá? Foi a secretária, Dudu. Foi a 10ª secretária do grupo. Então, o Falas, né, segundo Falas de Teatro, é um evento bianual, Encontro Nacional de Artistas e Professores de Teatro, promoção do Grupo Renascença, Companhia de Teatro, com o apoio cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, da Prefeitura de Montenegro. E agora, então, eu passo com a palavrinha rápida aqui da nossa presidente, a Mãe Nazinha, conhecida Mãe Nazinha da Sereia, ou Narzi Pereira, presidente do Grupo Renascença, para dar, então, a sua palavrinha final e depois a gente vai encerrar, encaminhando para o encerramento. Agradeço a todos os participantes que abrilhantaram de forma espetacular essa live. Agradeço, então, de coração, mais uma vez, a todos que continuem sempre incentivando a arte, a cultura, sempre em todo o nosso país e além das nossas fronteiras. Obrigada a todos, principalmente ao meu filho Everton e a Neiva, minha filha também, e a todos vocês que participaram. Uma boa noite a todos e muito obrigada de coração a todos vocês. Aí, muito obrigado, então, a Mãe Nazinha aí, sempre acompanhando tudo dessa equipe, dessa gurizada lá no Teatro Garagem, que às vezes ela tá lá, e daí já estão fazendo isso direito ou não estão fazendo direito, tem que arrumar que não tá bom. Muito obrigado, tá, mãe? E Neiva, pode então passar para a leitura do currículo da Marina, ainda temos uns minutinhos. Então tá, a Marina Linhares Lino de Souza é de Minas Gerais, pós-graduada em Teatro e Educação pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, curso de teatro na Escola Livre de Artes, Arena da Cultura, Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, curso de graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, atriz da Companhia Junta Ostrem e da extinta Companhia Badetes de Teatro, participações em curtas-metragens e na minissérie Hilda Furacão, da Rede Globo. Isso aí.
Então, mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, Hugo, tá? A Marina na segunda, e a todos vocês participantes, profissionais da arte, né? Artistas, professores que não são de arte que acompanharam, que isto fortalece a todos nós da educação, certo? Independente de território, né? Então, que nós focamos isto neste tema de 2024, né? Identidades, lugares e valorização da cultura dos seus territórios. Então, 2024 fechamos com chave acho de ouro, né, Neiva? Esse encontro, esse segundo Falas. E 2024, esperamos 2026. Muito obrigado à nossa equipe, né? Hugo, Sérgio, se tem uma palavrinha, alguns segundos, que já vai fechar. São eternos agradecimentos. E esse é um dos motivos da minha felicidade hoje. Muito obrigado. Mais uma vez, muito grato, estou muito feliz no universo pelo esse nosso encontro. E até mais. Gente, um beijo a todos e que a gente se encontre no 2026. Muito obrigado, um abraço a todos. Até mais. Viva a arte, a cultura e a educação. Hoje se encerra o nosso primeiro dia da Semana de Arte. Gente, é incrível a sensação de subir nesse palco e atuar para vocês, nosso público. As nossas apresentações são nos dias 10, 11 e 12. Não pôde vir hoje? Vem amanhã. E foi um grande espetáculo. Alunos que trouxeram espetáculos de outras localidades, mas trouxeram uma identidade muito ribamarense. O processo de identificação do território é super importante para o processo educacional, tendo em vista que, a partir do momento que eu reconheço meu território, eu passo a valorizá-lo e o processo de educação fica com muito mais sentido. Hoje nós iniciamos a Semana da Arte com uma programação riquíssima. A temática da Escola de Arte é As Marés de Nossa Gente. E a nossa cidade de São José de Ribamar é uma cidade abençoada e iluminada pelas marés.